Olá, me chamo Késia e vou falar um pouco para vocês sobre a estrutura de um átomo. Toda matéria é composta por um átomo, sendo que cada elemento possui prótons diferentes. A estrutura de um átomo é composta por três elementos fundamentais: os prótons, os elétrons e nêutrons. O que são os prótons? Os prótons são a carga positiva de um átomo. Juntamente com os nêutrons formam os núcleos do átomo, exceto o hidrogênio, devido ao hidrogênio possuir apenas um próton e um elétron. A massa representada pela letra A vai ser a soma do próton com o nêutron, certo? Como a massa do elétron é muito pequena, ela não é considerada. É importante relatar que o que vai definir o meu elemento químico é o número de prótons. O número de prótons vai ser igual ao número atômico, que é representado pela letra Z. E se eu quero descobrir o número da massa? A massa vai ser representada pela letra A. No caso, eu quero descobrir o número da massa, então eu vou fazer a soma do número atômico com os nêutrons. E o que serão os nêutrons? Os nêutrons são aqueles que não possuem carga. Eles têm massa, mas não possuem carga. Se eu quero descobrir o número de nêutrons que há no meu átomo, em algum elemento, eu vou fazer a soma, a subtração da massa com o número atômico, certo? Agora temos aqui os elétrons. Os elétrons são as cargas negativas do átomo. São partículas subatômicas de um átomo. Os elétrons eles vão circular ao redor do núcleo. É importante saber que quando eu tenho uma carga positiva, com uma carga positiva, ela se repele, assim como a carga negativa, que são os elétrons. Se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, elas vão se atrair. E a essa propriedade eu vou atribuir uma carga elétrica, certo? Lá atrás eu falei que o que define o elemento é o número de prótons. E aqui o que vai definir se o meu átomo está eletrizado positivamente ou negativamente é o número de elétrons. Por exemplo, se eu tenho aqui o meu núcleo com os nêutrons, os prótons, e aqui na minha eletrosfera eu vou ter os elétrons, certo? Aqui eu tenho 3 prótons. Aqui na eletrosfera eu tenho 3 elétrons. Então isso significa que ela está neutra. Ela não está nem negativa e nem positiva. Se agora eu tenho 5 elétrons, significa que vai estar eletrizada negativamente. E se eu tenho 6 prótons, significa que eu tenho uma carga, um elemento positivo. Olá, meu nome é Leandro e eu vou falar sobre o que é a eletricidade estática. Bem, a eletrostática é o acúmulo de cargas elétricas na superfície de um material, que geralmente é isolante ou não condutor. Para entendermos, vamos detalhar um pouco mais sobre a ideia do átomo. Os prótons e os elétrons são muito diferentes um do outro, cada um tem suas próprias características e propriedades. Uma dessas propriedades mais importantes é o que chamamos de carga elétrica. A carga elétrica do próton é igual em força à carga elétrica de um elétron. Os prótons e os nêutrons são mantidos juntos no núcleo com muita energia. Normalmente o núcleo não muda. Alguns elétrons têm facilidade para se mover de um átomo para o outro. Alguns materiais seguram os elétrons com extrema energia. Chamamos esse material de isolantes, pois os elétrons têm extrema dificuldade para se mover. Outros materiais não possuem essa energia para prender seus elétrons, facilitando assim a movimentação dos seus elétrons. Esses materiais são chamados de condutores. Quando há esse desequilíbrio de cargas positivas e negativas em um objeto, acontece o que chamamos de eletrostática. As cargas se acumulam na superfície de um objeto até que encontrem uma maneira de ser descarregadas. Existem várias maneiras que podem causar essa condição, como vamos ver mais à frente. Bem,
Agora eu vou falar um pouco sobre os processos que utilizam da eletricidade estática. A eletrostática encontra-se em toda parte e pode ser muito perigosa se não for usada com o devido conhecimento. Tudo que acontece à nossa volta possui uma quantidade de carga, mas nem sempre podemos notá-las, por causa do equilíbrio que há entre essas cargas. A energia é modificada quando acontece o movimento de cargas elétricas. À medida que os elétrons começam a se movimentar, é gerada uma corrente elétrica. Nesse caso, a eletricidade passa a ser eletricidade dinâmica ou eletrodinâmica. No princípio de atração ou repulsão, demonstra que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinal contrário se atraem. No princípio da conservação das cargas elétricas em um sistema isolado eletricamente, a soma das cargas elétricas contínuas continuam constantes, mesmo que sejam alteradas em quantidade de cargas do sistema. Existem ainda os processos de eletrização por atrito, contato e indução eletrostática, como vamos ver daqui a pouco. Olá, meu nome é Amanda, sou do curso Engenharia da Produção e vou falar sobre eletrização por atrito. Quando dois materiais são atritados, ocorre uma migração de elétrons de um para o outro. O que recebe elétrons adquire a carga negativa, pois fica com excesso de elétrons. Já o que perdeu elétrons adquire a carga positiva, pois fica com deficiência de elétrons. Se o material atritado é isolante, as cargas elétricas que neles desenvolvem ficam confinadas à região atritada. Entretanto, se o material atritado for condutor, as cargas elétricas se espalham por todo o corpo, ocupando sempre sua superfície externa, pois, sendo todas de mesmo sinal, tendem a ficar o mais longe possível de uma das outras. Bom, aqui no quadro temos alguns exemplos, né? Aqui é o tecido e aqui a régua. Devido ao atrito, a régua ganhou carga positiva e o tecido carga negativa. Vamos, na prática, agora mostrar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a gente vai aqui causar o atrito na régua, né? E aqui vamos ver que ela vai ficar magnetizada e os papéis vão colar nela, olha só. Vamos falar agora de eletrização por contato. Quando colocamos um condutor carregado eletricamente, por exemplo, essa esfera aqui, em contato com o condutor neutro, observa-se que ambos ficam carregados com cargas do mesmo sinal. Tendo um bastão carregado em uma esfera neutra inicialmente, ao tocar a esfera com este bastão, verifica-se que a esfera adquire a carga de mesmo sinal daquele presente no bastão. Bom, como mostra a imagem aqui, esse seria o bastão neutro, né? E esse bastão carregado por elétrons. Quando ele toca o bastão neutro, os dois adquirem cargas, né? Cargas negativas. Vamos falar de eletrização por indução. A indução ocorre quando se tem um corpo que está inicialmente eletrizado e é próximo a um corpo condutor neutro. Com isso, a configuração das cargas de corpo neutro se modifica de forma que as cargas de sinal contrário e do bastão tendem a se aproximar do mesmo e as de sinais iguais tendem a ficar o mais afastado possível. Ou seja, na indução ocorre a separação entre algumas cargas positivas e negativas do corpo neutro ou do corpo induzido. O processo de indução simplesmente não eletriza um corpo. O que ocorre é um rearranjo do posicionamento das cargas. Podemos, dentro deste procedimento, fazer uma ligação à Terra do corpo induzido e eletrizá-lo ligando o corpo induzido à Terra. Teremos, neste caso, o deslocamento de elétrons de Terra para o corpo. Aqui na esfera B, podemos ver que ela tem uma ligação à Terra e, com isso, ela recebe elétrons negativos. Quando as duas se separam, ela fica apenas com elétrons negativos. Meu nome é Kelso, da Torre de Engenharia de Produção, e vim falar um pouco de vocês sobre a Gaiola de Faraday. Começar um pouco então sobre a história dela. Em 1836, Michael Faraday observou que a carga excedente de um condutor carregado residia somente em seu exterior, na parte de fora, e não teve nenhuma influência em qualquer coisa em seu interior. Para demonstrar esse fato, ele construiu uma sala revestida de folhas metálicas, permitindo a alta descargas de alta tensão de um gerador eletrostático para atingir o interior da sala. Ele usou um eletroscópio para demonstrar
que não havia carga elétrica presente no interior das paredes da sala. E conforme a criação de Michel Faraday, a gente fez a gaiola toda metálica, para justamente reproduzir esse experimento que ele fez. Bem, a gaiola de Faraday é basicamente uma gaiola feita de material metálico condutor, que impede a entrada de campos eletromagnéticos e eletrostáticos, sendo que essas ondas sejam superiores ao tamanho da malha. No caso dos campos eletrostáticos, prevalece a lei de Gauss, onde o campo elétrico externo à superfície induz uma distribuição de carga sobre a superfície metálica, devido ao fato da carga do metal estar livre para se mover até atingir uma distribuição que produz um campo elétrico com um módulo exatamente igual ao campo elétrico externo que o gerou, mas no sentido contrário. Logo, a soma dos vetoriais dos campos elétricos devido a cada uma das cargas em qualquer ponto dentro da superfície fechada se reduz a zero. Já no caso das ondas eletromagnéticas, temos os campos magnéticos dependentes do tempo propagado pelo espaço. Deparando-se com uma superfície, nesse caso não podemos mais aplicar a lei de Gauss, uma vez que esta é somente válida para os campos eletrostáticos. Sendo assim, utilizamos o modelo de rede de osciladores, ou seja, componentes com elétricos de ondas eletromagnéticas externas, faz com que cada elétron da superfície comece a oscilar sob a ação da força que atinge a gaiola, com a mesma frequência incidente, consequentemente gerando um campo elétrico refletido em um campo elétrico refratário. A onda irradiada realiza uma interferência com a onda incidente, no caso elas se interferem. O modelo de redes de osciladores, no caso a superfície da gaiola, faz com que os elétrons comecem a oscilar, e assim a mesma quantidade de força do campo eletromagnético que atinge a gaiola é a mesma quantidade que repele o mesmo. O material usado para a gente fabricar a nossa gaiola foi um filtro de ar de caminhão velho, de preferência não esteja pintado, e duas tampas metálicas de latas distintas. Bem, vamos agora fazer o teste na prática para vocês entenderem como é que funciona. Então, a gente está com dois celulares aqui. Vamos ligar para o celular aqui fora da gaiola. Aproxima aqui. Aqui. Pode perceber que está chamando o celular normal. Entendeu? Vamos desligar aqui. Vamos colocar o celular na gaiola. Com o bebezinho de papel de parede. E agora a gente vai fazer o mesmo processo de ligação com o celular dentro da gaiola. Bem, como vocês puderam ver, o celular não consegue receber chamada porque a gaiola é feita por um material condutor metálico que impede a entrada de campos eletrostáticos e eletromagnéticos que sejam superiores ao comprimento do tamanho da malha. Meu nome é Ian e vou falar sobre o pêndulo eletrostático. O pêndulo eletrostático ele é um aparelho simples. É constituído por um suporte onde são fixadas uma haste e uma esfera condutora elétrica, suspensa por um fio isolante. Inicialmente a esfera está neutra. Ao chegarmos perto sem encostar, como um objeto eletrizado, ocorrerá a repulsão e atração dos corpos. Mas se esse objeto estiver neutro, os corpos não se moverão. Se o corpo eletrizado estiver em contato com a esfera do pêndulo que está neutra, a esfera ficará eletrizada como o objeto. Se você colocar a sua mão em contato com a esfera, irá neutralizar-se, recebendo elétrons se estiver com carga positiva ou passando elétrons se sua mão conter
carga negativa. Aqui, como podemos ver, usamos duas latas, um lápis e um barbante. Uma das latas possui carga positiva, a outra negativa. Bem, agora nós vamos falar sobre a bobina de Tesla. A bobina de Tesla, ela é capaz de levar a tensão elétrica a níveis muito altos. Com sua bobina, Nikola Tesla realizou várias experiências, utilizando frequências muito baixas para que pudesse transmitir energia a distâncias muito altas, sem perdas e pelo ar. Por causa da sua alta frequência de funcionamento, a bobina de Tesla provê um modo relativamente seguro para demonstrar fenômenos que envolvem alta tensão. A bobina é capaz de criar algumas descargas elétricas e proporciona um efeito devido ao campo eletromagnético formado ao redor da bobina, podendo acender lâmpadas fluorescentes e de neon a uma certa distância. Nós vamos agora fazer alguns exemplos de como a bobina de Tesla funciona. Nós temos uma lâmpada que acende normalmente e uma lâmpada que está queimada. Nós vamos primeiro mostrar como essa lâmpada acende normal na tomada. Estamos vendo aqui que ela funciona corretamente. E agora vamos ver ela na bobina de Tesla. Vimos aqui como ela acende normal. Claro que um pouco mais fraco. Agora vamos ver essa lâmpada aqui, que ela está queimada e não acende na rede elétrica. Vimos aqui que ela não acende de jeito nenhum. Agora vamos testar essa lâmpada queimada na nossa bobina de Tesla. Vimos aqui que a bobina de Tesla é capaz de acender até mesmo uma lâmpada que está queimada. Bem, agora nós vamos explicar como funciona a bobina de Tesla. Aqui nós temos uma bateria de 9 volts que está alimentando um transistor. Esse transistor ele é responsável por amplificar o sinal elétrico, alimentando o indutor, que seria a nossa bobina primária no projeto. E circulando corrente por esse indutor irá gerar um campo magnético, onde ocorre a indução eletromagnética da nossa bobina secundária, que seria essa parte maior. Na base da bobina secundária ocorre uma realimentação neste ponto positiva, causando uma oscilação, tendo assim uma indutância menor da nossa bobina primária para uma indutância maior da nossa bobina secundária, o que gera uma tensão muito superior, utilizando uma corrente muito baixa de 9 volts. Essa alta tensão gerada pela bobina secundária gera uma ruptura dielétrica do ar, sendo assim possível acender uma lâmpada. E assim vemos o projeto da nossa bobina de Tesla. Olá, agora nós vamos falar um pouco sobre a placa-mãe. A placa-mãe é o componente mais importante de um computador, pois é ela o responsável pela comunicação entre todos os componentes e pela enorme quantidade de chips, trilhas, capacitores e encaixes, e também é o componente que mais dá defeitos. Vamos falar um pouco sobre alguns componentes. Temos aqui o processador. Ele é o cérebro do micro, encarregado de processar a maior parte das informações. É o componente mais complexo e frequentemente o mais caro, e não é capaz de fazer nada sozinho. Depois do processador, temos a memória RAM, usada por ele para armazenar os arquivos e programas que estão sendo executados, como uma espécie de mesa de trabalho. A quantidade de memória RAM disponível tem um grande efeito sobre o seu desempenho. A principal característica da memória RAM é que ela é volátil, ou seja, os dados se perdem ao reiniciar o microcomputador. Temos também o disco rígido, popularmente conhecido como HD, ou Hard Drive em inglês. Ele serve como uma unidade de armazenamento permanente, guardando arquivos e programas. O HD armazena todos os dados em discos magnéticos, que podem
manter a gravação por vários anos. Barramentos ou conectores são utilizados para integrar os diferentes componentes da placa-mãe e também permitir o uso de placas de expansão. Assim como os demais componentes, os barramentos evoluíram de forma expressiva durante as últimas décadas, até os que utilizamos atualmente. O manuseio dos componentes de uma placa-mãe deve ser feito corretamente. Isso pode ser uma tarefa difícil para quem nunca fez antes. É nesse momento que muitos erros e danos são causados. Todos os componentes exigem cuidado ao serem tocados. O corpo humano produz eletricidade estática, e é justamente esse tipo de condução de energia que compromete as peças. Por isso é muito importante que descarreguemos essa energia antes de manusear uma placa-mãe. Para isso, pode-se tocar algumas superfícies metálicas não pintadas durante alguns minutos, como partes do gabinete ou janelas metálicas sem camadas de tinta. É importante lembrar que deve tocar com as duas mãos. Verifique se o computador está fora da tomada. Após isso, segure o botão de ligar durante alguns segundos, descarregando a energia estática. Isso garantirá que não existe mais energia circulando pelos circuitos. Também é necessário aprender a como tocar e segurar os componentes de uma placa-mãe. O procedimento correto envolve segurar a placa e outras peças pelas laterais, assim como eu estou fazendo agora, de modo que os dedos não fiquem sobre os contatos metálicos quando se toca uma peça, sem qualquer cuidado. O risco de tê-las danificado é muito grande. Bem, continuando nosso trabalho, eu vim explicar um pouco para vocês sobre a eficiência dos para-raios. Pouca gente sabe como proteger um prédio das descargas atmosféricas, popularmente conhecido como raios. A instalação de para-raios deve seguir as normas técnicas da NBR 5419 de 2001. Existem dois métodos de construção de para-raios em edifício: o método da gaiola de Faraday, que é o que eu apresentei antes, e o método de Franklin. O sistema de para-raios por gaiola de Faraday apresenta níveis de proteção elevados, mas tem a desvantagem de ser difícil de implementação. A possibilidade de serem mal projetados pode evitar o aumento de recursos e não proteger a vasta área adjacente das infraestruturas onde estão inseridas. Os sistemas de Faraday são implementados usualmente em edificações de blocos únicos, onde se necessita níveis de proteção máxima. Como exemplo, temos hospitais, centros de dados e outros edifícios não fábeis de elevada sustentabilidade. O método de raio de Franklin é o mais utilizado, composto por hastes metálicas, onde ficam os captadores e um cabo de condução que vai até o solo, e a energia da descarga elétrica é dispensada por meio do aterramento. O cabo condutor que vai até a antena do solo deve ser isolado para não entrar em contato com as paredes da edificação. O sistema de captação tipo Franklin, de acordo com a norma, apresenta uma média de ângulo de proteção de 45 graus, ou seja, o que tem altura livre acima da cobertura da edificação é exatamente o raio de proteção desse captor. O que está acima, conforme a haste tiver 2 metros, seria a altura de proteção do edifício.